Olá, seja bem-vindo a mais um programa Contra a Capa, o nosso encontro entre administração e literatura. E hoje a nossa convidada é a administradora Ana Shirley França, que vai falar sobre o livro Estágio Curricular e Trabalho de Conclusão de Curso na área de Gestão e Negócios, União, Teoria e Prática para Pesquisa. Tudo bem, Ana? Um prazer tê-la aqui no Contracapa. Tudo bem, Érica. É um prazer enorme estar aqui com vocês falando um pouco sobre o meu livro. Com certeza vai ser um livro importantíssimo para todo mundo que estuda administração, né? Você é professora com muitos anos de experiência. Conta para a gente como surgiu essa ideia de escrever esse livro que visa ajudar muita gente, né? Pois é, Érica, existe uma mística de que fazer pesquisa é muito difícil. Então, nós percebemos isso no dia a dia com o aluno. Na verdade, eu tenho quase 30 anos de magistério superior e fazendo essa parte de exercício da pesquisa. Eu sempre coordenei iniciação científica, eu sempre trabalhei no curso de administração na área da pesquisa, na área de TCC, estágio, metodologia científica, até porque eu fui por mais de 20 anos editora científica. Então, a minha formação, ela já é, por natureza, uma formação que procura essa área, não é? E aí eu comecei a perceber a dificuldade do aluno. Como o aluno ficava nervoso quando chegava ao TCC, ao trabalho de conclusão do curso. Como ele ficava ansioso por uma atividade que obrigatoriamente ele precisava passar, mas não tão assustado como ele aparecia. Então, eu orientei trabalhos de conclusão de curso por muitos anos e eu sentia a angústia dos nossos alunos na hora de produzir uma pesquisa. E foi justamente por isso que nós começamos a pensar, não só eu, mas o grupo de professores, sob a direção do professor Carlos Roberto de Araújo, e nós chegamos à conclusão... Finanças. Pois é, um querido, né? E então, nós chegamos à conclusão que nós precisávamos criar uma metodologia que permitisse ao aluno vivenciar a prática e produzir pesquisa. E foi justamente nessa visão que nós construímos essa metodologia que hoje nós apresentamos neste livro, não é? Então, como é a metodologia em linhas gerais? O aluno começa em estágio, observando problemas da empresa. Quando ele está cursando estágio e realizando o seu estágio obrigatório, supervisionado, ele busca na empresa em que ele está problemas da nossa área de administração e que mereçam ser ou minimizados ou resolvidos. Não precisa ser um problema enorme, uma relação de pesquisa muito aprofundada. Não, que ele traga uma contribuição para ele mesmo enquanto profissional e futuro egresso da administração. Além disso, que ele traga ao corpo de administradores contribuição e à sociedade e também às empresas, não é? Essa era a nossa perspectiva. Ele observava o problema no estágio e ali no estágio ele formulava um projeto para desenvolver no trabalho final. Isso deu muito certo, sabe, Érica? Porque ele não faria um trabalho mais teórico. Ele estaria fazendo um trabalho prático de muita contribuição para ele mesmo, entende? A carreira dele, né? Sem dúvida.
Então, a nossa intenção era justamente unir o estágio nesse momento em que o aluno observa toda a problemática da organização e trazer um problema pontual de forma que ele pudesse desenvolvê-lo no trabalho de conclusão de curso. E a metodologia ficou fantástica. Eu lhe digo, nós começamos aplicando em cursos EAD, depois a instituição em que nós trabalhávamos, ela passou a usar não só no EAD, como também no presencial. E digo mais, até hoje, mesmo eu não estando lá, eles usam a metodologia. Ó, ficou para sempre, né? Ficou para marcar, né, professora? Ficou. É muito interessante, sabe, Érica? E uma coisa interessante, assim, que você pode elucidar para a gente, por mais que saibamos que ao final do curso será necessário o estágio, será obrigatório o estágio, obrigatório o TCC, né? Ou monografia, na minha época ainda era monografia, né? As pessoas ficam nervosas, ficam ansiosas e acabam problematizando mais do que deveria. Você acha que a sua obra, que o seu livro, ajuda a dar uma luz, né, a essa dúvida que os estudantes têm? Certamente que sim. Por quê? Porque a nossa metodologia, ela é uma metodologia que abraça a prática e a teoria. Então, ele entra para produzir um trabalho de conclusão de curso já conhecedor de uma realidade do problema que ele vai estudar. Eu sei que esse nervosismo faz parte da natureza do aluno. Ele fica preocupado. Será que eu vou ter que apresentar o trabalho? Será que eu vou ter que fazer uma prova? Será que eu vou escrever direito? Será que eu vou saber escrever? Mas Exato. O mais importante, na verdade, nem é isso. Na verdade, o mais importante é você conhecer e gostar do que você vai pesquisar. Porque se você pesquisa sobre algo que não te pertence, é muito sofrido, é muito doloroso. Então, meu primeiro recado que eu levaria aos alunos que me assistem nessa apresentação do livro é dizer para eles o seguinte: procure um tema problematizado que seja da sua área de satisfação. Algo que você compreenda, que vá contribuir para você e para as pessoas que estão à sua volta. Que contribua a você como pessoa e como profissional. Porque se engana quem pensa que pesquisa não contribui também pessoalmente. Porque desenvolve todo um trabalho intelectual de conteúdo que mais tarde é aquilo que você deixa como registro da finalização do curso. Percebe? Então, busque um tema que seja do interesse seu. Não se preocupa com o seu chefe, não se preocupa com o seu orientador, se preocupa em estudar aquilo que te agrada. Porque se te agrada, você vai fazer o melhor. Com certeza. E como é que se deu, assim, a escrita, né? Como é que é a sua forma de escrita para esse tipo de trabalho? Como que você fala, né, para os seus leitores, Ana? Explica para a gente um pouquinho sobre essa sua forma de produzir. Essa é uma questão muito interessante e que a sua pergunta é, assim, de muito procedimento. Veja só, normalmente, os livros desta área de pesquisa, de metodologia científica, de metodologia da pesquisa e até mesmo do trabalho de conclusão de curso, são livros maçantes. São livros que repetem conceitos e o aluno fica sem entender aquilo que eles querem dizer.
São livros de 400 páginas que têm o seu valor, entende, Érica? Mas o aluno, enquanto está em nível de graduação, ele não tem essa percepção e não consegue compreender aquela linguagem. Então, o ponto fundamental da construção do livro foi justamente este, de escrever de forma que a teoria pudesse evocar a prática. Então, quando eu defino algo, eu mostro a prática daquele algo. E, com isso, o aluno compreende com muita mais facilidade. Até mesmo o professor, não é? Para o professor lidar com o aluno, fica mais fácil, porque você está criando um relacionamento em cima de uma teoria palpável. Algo que você consegue compreender na realidade. Porque o fato científico é real. O fato científico pertence à realidade. Então, não tem por que você mistificar isso. Nós estudamos aquilo que acontece no real. E a nossa intenção é, pela pesquisa, buscar respostas de forma que a sociedade viva melhor. É essa a perspectiva da pesquisa. E como é que você estruturou o seu livro? Você separou a teoria da prática, ou como você falou, você utilizou a prática para explicar a teoria em todos os capítulos? Explica para a gente um pouquinho como é que foi essa organização. Tá. O livro começa falando do estágio, porque como o aluno vai buscar a problemática de estudo para o TCC, para o trabalho de conclusão de curso, no estágio, é importante que ele consiga entender o que é a proposta de estágio. O que é um estágio supervisionado e o que é um estágio não obrigatório. Ele precisa entender isso. São diferentes, tá? Ele precisa compreender as normativas do nosso Conselho Federal. Ele precisa compreender a ética profissional. Tudo isso compõe o estágio. Tudo isso compõe a nossa formação enquanto administradores. Então, o início do livro é justamente o oferecimento da compreensão do estágio. E mostrando para ele que o estágio nada mais é que um espaço de prática em que ele vai usar tudo aquilo que ele aprendeu para resolver questões da organização. Mas não só isso, ele precisa perceber que o estágio tem toda uma normativa, tem legislação própria e tudo, mas também é um campo de percepção de problemas da empresa. E é justamente nessa percepção que ele busca no estágio um tema problematizado para estudar para TCC. Então, quando ele vai para o TCC, ele já conhece esse tema tanto que ele já se sente mais à vontade para desenvolver o trabalho. E cabe ao orientador mostrar a ele, né, como é importante o trabalho que ele realiza e que ele estará contribuindo efetivamente para a nossa comunidade da administração. O trabalho de conclusão de curso, ele precisa ser visto pelo aluno como um trabalho colaborativo e de importância. Por quê? Porque aquele registro é que fica para que ele possa contribuir à comunidade dos administradores. Agora, nesse processo, Érica, é importante a presença do orientador, porque o orientador é que vai levar o estudante a perceber desta forma, não é? Porque ele sozinho não tem ainda referencial e maturidade para perceber o trabalho de conclusão de curso como algo que some, né, a profissão dele. E é interessante que, muitas vezes,
o trabalho de conclusão de curso, quando você mergulha, quando é exatamente aquilo que você quer, ele acaba se transformando, de repente, num material para um MBA ou para um mestrado, e você consegue desenvolvê-lo, né? Você se envolve tanto que desenvolve tanto quanto, né? Você tem essas experiências, você acha que o livro ele pode ajudar nesse sentido? Certamente. Quando o aluno percebe que pesquisar é algo agradável e que o tema que ele pesquisou merece continuidade, ele sai da graduação e busca um mestrado ou uma pós-graduação para dar continuidade à pesquisa dele. Por exemplo, eu tenho exemplo próprio, né, de aluno que eu orientei e que hoje já é mestre, e que hoje já é professor de universidades. Então, isso é muito gratificante. Eu sempre digo que o mais importante da nossa profissão é permitir que as pessoas até nos ultrapassem, entende? Ninguém quer ser o dono do extremo saber. Eu gosto, sim, de dividir com as pessoas e possibilitar que elas avancem, né? Que elas cresçam. Esse é o meu objetivo. E eu acho que deve ser de todos os professores, não é? Com certeza, a profissão tão linda, sou completamente apaixonada. E vem cá, com essa mudança agora, né, que saiu na semana passada, da obrigatoriedade do estágio, né, para o curso de administração, com as novas diretrizes curriculares do Conselho Nacional de Educação, vai haver alguma modificação? Como é que você vê isso? Veja só, o estágio, ele sempre foi uma possibilidade dentro das nossas diretrizes. Eu falo isso com um pouco de conhecimento, porque eu avalio cursos pelo INEP-MEC. Então, se o projeto pedagógico do curso diz que o estágio supervisionado é obrigatório, será. Não é o que a nova normativa propõe. Uhum. Na verdade, o estágio ele deve ser cumprido por todos os cursos de formação em nível de graduação de administração, né? Uhum. Mas isso se explica, né, Érica? É muito difícil uma pessoa que se forma e fica só no conteúdo, e que fica só na teoria. As novas diretrizes trazem muito mais que tornar o estágio obrigatório, né? Traz toda uma relação com competências, de formação por competências, e que deixa essa visão conteudista ultrapassada. Há muito que nós aguardávamos essas novas diretrizes. E acredito que essas novas propostas vão trazer grandes contribuições aos cursos de administração. E, Ana, como é que você vê hoje o mercado de trabalho para o recém-formado, para aquele rapaz, aquela moça que você acabou de ser orientadora? O que você diz para eles? Como que você vê o mercado hoje para essas pessoas? O tempo do curso que termina e procura emprego não existe mais. Então, o meu conselho, e dizem que se conselho fosse bom não se dava, se vendia, mas eu dou porque eu observo isso ao longo de toda a minha carreira de magistério. O aluno precisa se inteirar do mercado ainda quando estiver estudando. Ele não deve criar aquela mentalidade: quando eu terminar o curso, eu vou procurar emprego. Primeiro, o emprego hoje é muito raro. O emprego hoje exige características imensas para uma vaga simples. Então, se o estudante puder começar a
buscar o mercado de trabalho. Logo que entra, ou até antes de entrar na faculdade, no curso superior, ele faz excelente negócio. Porque ali ele vai vivenciando empresa, ali ele vai criando habilidades, ali ele desenvolve competências, e quando ele tiver o diploma na mão, ele tem muito mais que conteúdo, ele tem vivências, ele tem experiência, mesmo sendo jovem. Entende? Não é a idade que vai traduzir a maturidade e o conhecimento. É a dedicação que nós empreendemos ao longo de todo o curso e ao longo de toda a vida. Não é? É isso. Então, a minha fala é justamente nesse sentido. Comece a trabalhar o mais cedo que puder. Isso será muito bom para a sua vida. E, Ana, para a gente fechar o nosso papo, a pergunta que encerra o Contracapa. Se você pudesse sentar do ladinho da pessoa que acabou de comprar o seu livro, vai começar a ler, vai abrir agora para ler, e pudesse falar alguma coisa no ouvidinho dela, sussurrar alguma coisa, o que seria? Eu não tenho dúvida. Eu diria, a pesquisa é simples. Não precisa nervosismo, não precisa ansiedade, porque ao fazer o trabalho de conclusão de curso e realizar a pesquisa que você já vivenciou dentro da empresa, você vai ver que será um trabalho tranquilo e um estudo muito agradável, porque você vai refletir sobre o que vê e colocar no papel aquilo que considera importante dentro das normas científicas. Bom, eu queria ter escutado isso quando eu fiz a minha fotografia, tá vendo? Agora eu estou com invejinha. Muitos gostariam de ter ouvido para ficarem mais tranquilos, né? É verdade. Ana, muito obrigada pela sua presença aqui no Contracapa. Como sempre, suas contribuições são excelentes. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, porque eu vejo o livro não só como um produto de venda, mas um produto de encantamento. Você se encanta com a apresentação do livro e por isso você lê. Ainda mais um livro como esse, com uma temática que muitos não têm uma empatia, né, natural. Muito obrigada. Bom, e você que acompanhou esse Contracapa já sabe, toda segunda-feira, ao meio-dia, um novo programa, um novo bate-papo sobre livros, literatura e, é claro, administração. Muito obrigada pela presença. Até a próxima. Tchau, tchau.